Oi, gente, tudo bem com vocês? Desculpem minha ausência ontem, eu acabei mandando 2 shorts, mas é que eu tô com uma inflamação do ouvido por causa do ácido estomacal, gente. Eu ainda estou com dor, mas estou um pouco melhor, graças a Deus. Eu quero falar de um vídeo que o Fubá, nosso querido e lindo Fubá, postou há 10 meses. Eu estava procurando o vídeo dele, o atual, né? Mas eu caí nesse. Eu falei, acho que tem um motivo bom para falar desse. E ele explicou como foi sempre a vida dele. Quando ele era criança, gente, ele via, ouvia e sentia, né? Ele via coisas, ele ouvia coisas e ele sentia cheiros. Eu também sou assim, desde criança, sempre vi, senti e ouvi coisas. Isso acontece até hoje. E é o seguinte, ele disse que ele tinha um irmão mais novo que ele, que também via e ouvia, que o irmão sempre acordava e falava para a mãe, eu vi um índio ali, eu vi um índio. E a mãe, né, era católica, é católica até hoje, mas a mãe sempre percebeu que tinha alguma coisa aí de espiritismo nessas crianças. E o Fubá, ele via ele via sempre um vulto e esse vulto mexia com ele, né? Diz que mexia sempre assim no ombro dele, quase virava para o outro lado, que era para ele acordar. Ele acordava sempre assustado. E ele contou também de sentir cheiro, que numa das casas que ele morou em Sorocaba, a casa era um brinco, vivia limpinha, vivia cheirosinha, mas num canto da casa ele sentia um cheiro muito forte. E é só ele que sentia, tá, gente? Eu tenho isso também. Eu vejo, escuto muito e eu sinto cheiros, mas depois eu comento sobre isso. E aí contava para a mãe, né, o que acontecia e sempre aconteceu, até que uma vez ele estava namorando um rapaz, eles estavam na praia, e esse rapaz fez um convite para ele conhecer uma tia dele que era espírita, mas ele demorou para aceitar isso, até que um dia ele foi. E aí diz que pararam, né? Os sons, pararam os cheiros e pararam as visões que ele tinha. Eu achei assim muito, muito interessante, porque tem coisas que a gente não entende, né? Até que depara com algumas coisas parecidas com as coisas que você vivencia. E no caso do Fubá, ele demorou para ele perceber, né? E ele fazendo esse vídeo, gente, ele mostra, porque ele fez em 2 etapas, em 2 dias seguidos, porque era um vídeo bem longo mesmo. E na gravação dele, que ele fala, só tinha ele na casa agora, quando ele gravou esse vídeo que eu estou falando para vocês. E tem uma voz sobrepondo a voz dele. E realmente não é ele que está falando, é uma outra palavra que essa pessoa fala e realmente a gente ouve, né? E então eu quero falar isso para vocês. Eu sempre ouvi, sempre vi coisas. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, a minha avó,
A minha avó era espírita. A minha avó paterna, tá? Minha avó paterna e meu avô paterno, eles eram espíritas. E a minha avó me deu ela usava aqueles talcos assim, que as caixas eram redondas e grandes, e acabou essa caixa dela e eu pedi para ela essa caixa vazia e eu desmontei essa caixa. Então virou tipo um bracelete. Eu coloquei aqui nos meus braços, eu sempre fui muito vaidosa. E durante a noite eu acordei com um barulho à noite e eu vi um casal dentro do meu quarto, que dormíamos eu, minha irmã e meu irmão no mesmo quarto. E tinha mais um quarto vazio, era assim tipo uma saleta, era um sobrado, né? Na parte de cima, isso tinha uma saleta, e aí tinha o quarto dos meus pais. E eu chamei pelo meu pai, porque eu estava com medo, porque olha o que eu vi. Eu vi um casal normal, e esse casal estava procurando os braceletes que eu tinha feito da caixa de talco. E eles pegaram os braceletes, isso me lembra assim como se fosse hoje, colocaram no bolso desse homem, e ficaram olhando mais alguma coisa, e eu gritei pro meu pai. Meu pai e minha mãe vieram correndo pro nosso quarto, e eu contei isso pro meu pai. Meu pai falou: "Nossa, você estava dormindo, minha filha." Eu falei: "Não, pai, eu estava acordada." Aí meu pai e minha mãe desceram na parte térrea da casa, procuraram por tudo, não viram nada, porque eu deixei exatamente ali. Deve ser uma cadeira. Minha mãe tinha aqueles cadeirões, sabe, de sala de jantar, e tinha um no nosso quarto. E eu fui e mostrei pro meu pai. Aí o que que tinha ali? Meu pai procurou. Eu tinha o fundo da caixa de talco que a minha avó me deu, mas as minhas pulseiras não estavam ali. E eu tinha certeza, e eu falei pro meu pai, estavam aqui. Eu deixei aqui. E meu pai e minha mãe procuraram embaixo das camas, procuraram por tudo. E eles não acharam. Continuei vendo e ouvindo coisas. E eu já falei para vocês, eu fui criada na religião evangélica, na Congregação Cristã do Brasil. O tempo foi passando, e eu, durante a minha vida toda, eu tive minhas visões. Até hoje, quando morre algum parente e que eu não sei que morreu, eu sinto cheiro. E eu sempre comento com meu marido, acho que morreu alguém da família, porque eu senti o cheiro da morte, né? E aí no dia seguinte eu recebo a mensagem que tal parente morreu. Às vezes meu parente nem está doente, ou até estava doente, mas eu não sabia. Mas isso aconteceu muitas e muitas vezes e acontece até hoje. E aí, mas acontecem muitas coisas, tá, gente? E eu ouço também, e eu vejo também. E o meu filho do meio, ele é espírita. E muitas vezes eu e ele juntos lá embaixo, conversando, de repente ele, mas está ouvindo? Eu tô. A gente ouvia como se tivessem pessoas correndo no nosso quintal. E ele abria. Eu morro de medo disso, mas ele de abrir porta, abrir, mas ele abria. A mãe já passou. Mas eu ouvia junto com ele, não é que só ele ouvisse, né? Tanto é que meu filho é espírita, ele estuda o espiritismo, e eu e ele já fomos convidados para frequentar uma casa espírita e para nós dois darmos o passe, que eu acho divino, mas nem eu nem ele aceitamos. Primeiro porque eu não sou espírita, eu não tenho religião, tá, gente? Eu
Já falei isso para vocês, né? Eu sou muito sensível, eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Minha avó mesmo já dizia que eu era médium, numa época que eu não entendia o que era isso, tá? Mas que eu era médium. E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha infância. A minha avó paterna, minha avó que era árabe nascida em Portugal, a minha avó era analfabeta. Ela não sabia nem ler nem escrever. E eu, na minha fase escolar de primário, eu me dediquei a ensinar a minha avó a ler e a escrever. Eu sempre fui assim, gente, por isso que eu me realizei quando eu recebi o meu diploma do magistério e minha realização foi maior ainda quando eu, depois de casada, já com meus 3 filhotes, eu quis fazer a faculdade. Só que eu queria fazer faculdade de psicologia. Também para entender um pouco disso que acontecia comigo. Mas não tinha psicologia, então eu fui para pedagogia. Então eu sou uma pedagoga, eu já falei para vocês, dei aula um bom tempo lá em Sorocaba e depois eu comecei a dar aula, a ensinar os futuros professores, aqueles que faziam o magistério. Eu ensinava esses professores a se comportarem em sala de aula com os seus alunos. Eu ensinava os professores a darem aula, tá? Ensinava minha avó e minha avó, porque é muito mais difícil, né? Você ensinar um adulto e o adulto é muito mais difícil de aprender, tá bom? Mas sempre é tempo, viu, gente, de aprender. Não tenho vergonha de aprender, seja com que idade for, tá? É muito bom aprender. E é muito bom ensinar também. E aí, o que eu consegui com a minha avó foi, ela aprendeu a assinar o nome dela. Que para mim já era uma vitória, porque eu tinha o quê? Meus 8, 9 anos, né? E os meus avós, eles eram espíritas e eles recebiam um senhor espírita, era um senhor negro, e ele ia aos sábados ou aos domingos na casa dos meus avós. Porque era assim, nós morávamos numa casa imensa, minha casa, meu pai português gosta disso, né? Foi fazendo, tanto é que eu já comentei com vocês, a minha casa tinha uma cobertura linda, maravilhosa, de onde a gente via a cidade inteira. Meu pai comprou esse sobrado no zero, comprou o sobrado, e meu pai foi aumentando a casa, aumentando, minha casa era linda, maravilhosa. E embaixo da casa, porque meus avós já eram idosos, ele chamou meus avós, os pais dele, para morarem conosco. Mas eles não queriam morar dentro da casa com a gente, eles queriam ter o espaço deles, é lógico, né? E foi feito dessa forma. Eles moravam ali, então quando a gente queria ver minha avó, meu avô, a gente descia. É chamado de porão, mas ali não era um porão, era uma casa mesmo. Foi feito tudo bonitinho para eles. Depois, mais tarde, meu pai reformou e ficou mais bonito ainda. E meus avós moravam ali. E quando meus avós recebiam esse homem espírita, às vezes eu ficava e às vezes eu tinha medo e eu saía. Agora, o que era interessante, gente, eu vou contar 2 coisas que foram muito interessantes. A minha avó não sabia ler, eu que ensinava minha avó. Mas quando eu ia para a casa dela lá embaixo, ela pegava aquele livro cadercista, que é considerado uma bíblia cadercista, e a minha avó, que não sabia ler, ela lia a bíblia para mim. E eu, como criança, eu sempre fui muito curiosa, o que eu fazia? Eu ia lá e olhava para ver se a minha avó
tinha lido mesmo de verdade. E realmente, a minha avó lia mesmo. Não sabia ler, não sabia escrever, mas ela lia a Bíblia Kardecista. E não era nada decorado, não era, não. A minha avó realmente lia. E isso é uma coisa assim, né, gente? Do espiritismo mesmo, né? Mas ela não recebia nenhum guia, ela não recebia nenhum espírito, não era nada disso. Minha avó simplesmente lia para mim a Bíblia kardecista. E uma outra coisa que aconteceu, meu pai recebia as cartas de Portugal, a primeira coisa que ele fazia, ele ia ler a carta para minha avó, que não sabia ler. Ele lia as cartas, normalmente eram notícias boas, né? Leu e subiu para ficar junto com a gente. E daí meu pai se lembrou que ele tinha esquecido uma ferramenta na casa da minha avó, porque ele estava com essa ferramenta quando ele recebeu as cartas. E foi lá. Quando meu pai desceu novamente, a minha avó estava morta no chão da cozinha. Ela ia fritar peixes. E aí o meu avô era amputado, meu avô era diabético, magrinho, tinha tomado muitas na vida dele, né? Ele teve diabetes e, e ele estava gritando da cama para o meu pai. Meu pai chamava Eduardo, Eduardo, Eduardo. Eu vi, foi um homem de branco, todinho de branco, que pegou a sua mãe e levou embora. De onde o meu avô estava, só dava para ver assim, uma parte do corpo da minha avó quando ela estava em pé. Não dava para ver que a minha avó estava morta. Mas ele viu um espírito branco, né? Uma pessoa toda vestida de branco levando a minha avó. Eu acredito que no colo, talvez, né? O meu avô tenha visto. Eu era muito criança, senão eu teria perguntado para ele, né? Mas ele viu quando levaram a minha avó. E esse meu avô, gente, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? E ele sempre conversando comigo, me ensinava música. Ele lutou na França, me cantava músicas francesas, me contava coisas da guerra. Ai, eu amava muito esse meu avô. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.